Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, hoje vai acontecer em Itabuna um movimento buscando justiça pelo assassinato de mais uma mulher em Itabuna. A Luana, ela foi supostamente morta pelo esposo, ele é o principal suspeito, mas o que se busca é a prisão, é uma investigação mais aprofundada e a prisão do acusado. Vou estar participando. É óbvio, como já participei de quase todos os movimentos reivindicatórios de justiça, de busca de soluções para os problemas que são renitentes aqui em Itabuna e onde quer que eu esteja. Onde quer que aconteça um movimento popular de reivindicação daquilo que eu julgar ser pertinente, ali estarei. E, se possível, falarei. Tentarei novamente hoje ter esse tipo de conduta, porque eu quero, no movimento, lamentar o ocorrido, mas lembrar que nós temos aqui em Itabuna uma realidade muito gritante de impunidade, de crimes cometidos não somente contra mulheres, mas contra crianças, contra idosos, contra as pessoas variadas dos mais diversos segmentos da sociedade, mas cujo resultado das investigações são sempre de engavetamento, de impunidade. E nós não podemos aceitar isso porque nós não estamos falando aqui de um ou de dois assassinatos, são centenas, talvez milhares de assassinatos no rol dos insolúveis. Porque talvez a dor de não ter resposta de uma investigação para a autoria de um crime seja igual à do crime em si. Imagine uma mãe, imagine um pai, uma família, sem saber quem matou seu ente querido. E suspeitar que talvez essa autoria seja de alguém que esteja constantemente passando na porta da sua residência, convivendo consigo nos lugares públicos, nos bares, nos restaurantes, nos eventos festivos. Então são essas interrogações que precisam de respostas, mas sobretudo precisa de condições melhores de investigação para os agentes públicos de segurança. O Instituto Médico Legal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança devem estar dotados de condições máximas para que nós não tenhamos esta realidade dramática, inquietante, de crimes cuja autoria não é reconhecida ou não é conhecida. É óbvio que eu vou estar lembrando de casos que já estão aí há 10 anos, 11 anos, mas que parece ter tido uma fatalidade de esquecimento, uma fatalidade de morte, de coisa engavetada, de coisa esquecida, menosprezada, abandonada, e que não tem sentido. O desengavetamento de investigações, a busca de elucidações, a resposta que não surge é de responsabilidade direta do governo do Estado. É o governo do Estado que tem que dotar os nossos equipamentos de investigação de condições possíveis para cujos resultados nas investigações seja convincente, mas sobretudo esclarecedores. O que nós temos é uma realidade que é um contraponto ao que efetivamente pode dispor o Estado para que nós não permaneçamos com esses números de pessoas que são assassinadas às centenas, mas cujas famílias não sabem por quê, quem foi e até às vezes como foi. Eu citaria aqui o caso da estudante universitária Kleber Lisboa, que há mais de 10 anos saiu de sua residência, ela morava com a avó, para comprar uma sandália e até hoje ninguém sabe o paradeiro do corpo dessa garota, porque viva com certeza ela não está mais. Uma estudante assassinada e que eu não vi na sociedade itabunense, e se aconteceu, e olha que eu trabalho em comunicação, não chegou ao meu conhecimento, nenhum movimento sequer dos estudantes
ela era da UESC, sequer do DCE, que é o Núcleo de Representação Estudantil na universidade, da OAB, da ABI, do Sindicato dos Radialistas, dos Jornalistas. A sociedade organizada até hoje não moveu uma palha, 1 milímetro, em busca de elucidação do desaparecimento e morte da estudante Clélia Lisboa. Então esse caso é emblemático, ele serve como símbolo da nossa necessidade de buscar respostas do porquê, do como foi, de onde foi, de quem foi. Nós precisamos saber o paradeiro do corpo da Clélia Lisboa para que, enfim, ela possa descansar em paz, para que suas famílias ou sua família possa ter essa resposta que inquieta, né? A dúvida inquieta. A menina hoje deve estar lá nos devaneios dos familiares, né? Deveria estar, hoje quem sabe até já mãe, né? Contribuindo para a sociedade. Ela era universitária, eu não sei qual era a ciência que ela estava estudando, mas se fosse o direito, seria uma advogada hoje, ajudando muita gente. Se fosse engenharia, estaria fazendo construções. Enfim, perdemos no vácuo dessa impunidade, nessa história difícil, né, complicada, complexa demais, que envolve justamente a ausência do Estado no que diz respeito a essa situação de impunidade nesta cidade. Então ontem foi Luana, ontem de ontem foi Clélia Lisboa, e quem será hoje? Qual é a mulher que será assassinada hoje? Qual é o feminicídio que vai entrar mais uma vez no rol dos insolúveis? E o que é feito para a solução desses problemas? Eu sempre tenho usado metáforas justamente para demonstrar o que acontece na omissão do Estado. Olha, quando há um acidente aéreo, quando o avião cai, ainda que seja na Ásia, na África, na Europa, em continentes 10 mil quilômetros distante do Brasil, todo o aparato de investigação de acidentes aéreos do Brasil se desloca para aquele lugar. Isso acontece com as companhias de seguro e com as companhias de transporte aéreo. Todo mundo foca aquele acidente. Todo o planeta, todas as entidades de investigação, de seguro, de governabilidade, se desloca para aquele local. Quando o avião, e aí vou dar um exemplo, o avião cai no mar, e cai em profundezas de 1.000 metros, 2.000 metros, até a última ruela, o último parafuso da aeronave é resgatado. E toda a sua estrutura destroçada é remontada. Eles levam todos esses equipamentos para um galpão e lá os engenheiros, os mecânicos, começam a remontar a aeronave. A aeronave, mesmo aos escombros, passa a ser um arcabouço do que fora antes do acidente. E ali os investigadores começam minuciosamente a trabalhar a investigação para se chegar à causa do acidente. Porque o transporte da aviação, ela precisa dar uma resposta para os passageiros, porque são bilhões de pessoas fazendo uso dessas aeronaves. E as pessoas têm que entrar no avião sabendo que elas estão seguras para terem uma viagem tranquila. Toda essa preocupação é pertinente porque envolve muitas vezes pessoas que são da casta da sociedade elevada. Mas nós estamos falando aqui da Clélia Lisboa, estudante assassinada, Luana, dona de casa, trabalhadora, mãe de 2 crianças. Nós estamos falando aqui da professora Ray Luciene Castro, também assassinada, e no contexto do rol dos crimes insolúveis, de autoria não identificada. Nós estamos falando de pessoas da casta baixa da sociedade, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas mal assalariadas, pessoas desaventuradas na pirâmide social. E que talvez por este fato não tenham a preocupação que o Estado deveria impor para estes crimes. Então o que nós queremos é que o feminicídio, que os assassinatos que acontecem em Itabuna, em Ilhéus, em Salvador, em Florianópolis, em todos os cantos deste país, sejam compreendidos como os acidentes aéreos com vítimas fatais. Que sejam formadas comissões de investigação, que se tenham respostas
por que aquele crime aconteceu e por que naquele local, qual o perfil dos autores dos assassinatos. A sociedade precisa de uma resposta e o Estado está inerte. Nós da imprensa noticiamos aquilo que infelizmente choca, porque o fato em si é dramático. Mas nós não podemos permanecer aqui tratando de um assunto que é renitente. Nós precisamos de respostas. Nós somos as vozes. Nós somos o clamor de uma população exausta diante de tanta impunidade. Nós precisamos ter governantes que efetivamente sejam preocupados com a humanização da sociedade. Nós precisamos ter famílias tranquilas, que mesmo submetidas às tragédias desses assassinatos, tenham respostas imediatas de que investigações acontecem com suas respectivas elucidações. O que nós não podemos permitir é que os assassinatos permaneçam renitentemente acontecendo, sem que efetivamente os seus autores sejam processados, condenados e aprisionados. Fica aqui o nosso protesto, fica aqui o nosso apelo para que nós tenhamos um governo, independentemente de esquerda ou de direita, que efetivamente não permita jamais que permaneça acontecendo a impunidade, porque ela é motivadora de reincidência desses crimes. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Olha, nos últimos anos nós estamos assistindo um festival de candidaturas a prefeito, e às vezes de esquerda, às vezes de direita, às vezes ideologicamente ligado a determinados grupos políticos, não só da região, como do estado, do país. Mas tem umas 4 ou 5 eleições que a gente não tem ouvido falar de candidaturas ligadas à comunidade evangélica. Ou os candidatos são católicos, ou os candidatos são banda voou. Tem até candidato ateu, já tivemos candidato ateu aqui, viu? Então, o que é que acontece nesse contexto? Uma candidatura evangélica, uma candidatura de um pastor, qual é o dimensionamento eleitoral dela? O que é que a gente pode esperar de um candidato representante das igrejas e das diversas denominações evangélicas da cidade? Será que o fato dele ser pastor, será que o fato do candidato ser evangélico vai confluir o eleitorado evangélico? Será que vai ter um significado consistente de uma candidatura competitiva só pelo fato de ser evangélico? Talvez as urnas possam dar para nós uma resposta melhor sobre esse assunto, E é justamente com essa dúvida que a gente fez um convite
para termos num bate-papo de hoje, até agora, o último evangélico que está propondo ser prefeiturável no próximo ano. Estou me referindo ao radialista, empresário e pastor Elias Fernandes, com quem a gente começa a bater um papo, já perguntando para ele se essa é uma candidatura real ou se é uma candidatura surreal. Muito bem, primeiro, bom dia para o Val Cabral, os ouvintes desse programa maravilhoso, de olho, né, com o Val Cabral. Estou muito feliz em ser convidado e estar aqui com você para falar um pouco. Agora nós você falou aí sobre a questão pré-candidatura. É possível, Val Cabral, é possível. Eu entendo que nós temos aqui, geralmente, podemos falar que mais de 70 mil pessoas são evangélicos aqui nessa cidade, sem falar nos nossos irmãos católicos também, que eu diria hoje o evangélico e o católico praticante, vamos dizer assim, eles estão muito próximos. Então, eu acredito que pode ser uma boa opção e há possibilidade realmente de sairmos pré-candidatos. Eu quero fazer uma retificação. Eu disse que há umas 6 a 8 eleições que a gente não tem um candidato que é evangélico. Eu cometi uma gafe. Nós tivemos sim um candidato evangélico que foi o Vani. O Vani, exatamente. O Vani é evangélico, foi candidato, foi eleito prefeito, mas eu creio que nesse contexto os evangélicos querem apagar, né, da história a página de Vani prefeito, porque ele foi uma decepção. Concorda comigo, pastor? Eu concordo com você. A questão do Vani, é o entendimento meu, ele não estava preparado para ser gestor. Geralmente porque passou 8 anos como vereador, o legislativo não tem nada a ver com o executivo. O legislativo não tem gestão. E o executivo é preciso ser gestor. E eu acredito, no meu entendimento, que o Vani, ele não se atentou para essas coisas. Pastor, tem uma observação. Há um adágio, diga com que andas, que direis que... E o Vani, ele acabou se submetendo a ser manipulado pelos comunistas. E comunismo e cristianismo, historicamente, ideologicamente, não combinam. É como sangue e HIV. Porque onde tem o comunismo no comando dos países, normalmente eles perseguem os cristãos, matam os cristãos, sabe? Então, eu acho que por conta dessa situação, ele pode ter sido prejudicado, porque um evangélico, entregando o governo que ele deveria comandar sob a tutela de comunista, não podia dar outro resultado. Agora, Val, eu vou discordar um pouco de você em relação à questão do... Será que quem comandou a prefeitura de Itabuna na gestão Vani foram os comunistas? Nós vamos falar sobre comunismo, quem sabe, e outros tipos de regimes, mas agora eu entendo que quem estragou mesmo o Vani foi a equipe que Vani escolheu. Sim, mas é que tá, aí tinha uma guerra ali. Uma guerra de Armagedon no governo. Você agora tinha uma guerra, por exemplo, envolvendo o Otto Matos e o Cerqueira, como é o nome dele? O Marquinhos. O Marco Cerqueira, né, os dois evangélicos também. E do outro lado tinha Venceslau e Décio Magalhães. Então eram 2 comunistas e 2 evangélicos, com o prefeito de camarote assistindo tudo sem fazer prevalecer a sua condição de comandante daquele Titanic. Eu acho que nesse contexto, o pastor, o fato dele ter sido evangélico não teve nenhuma relevância no contexto do governo que ele foi o prefeito. Eu acho que ele passou mais ficou mais como um boneco de ventríloco do que efetivamente um evangélico no governo. Olha, eu concordo com você. A Bíblia diz algo interessante, de que casa dividida não subsiste. A questão, a partir do momento em que criou-se 2 grupos em uma gestão, a tendência era um lutar contra o outro e a gestão cair. Nós sabemos que uma das coisas que aconteceu com o PT, no momento em que a Dilma assumiu a posição que teria que ficar só 4 anos, a partir do momento em que ela resolveu ficar mais 4 anos, cria-se 2 grupos, o grupo de Lula e o grupo de Dilma. E agora ficam eles, a própria esquerda, brigando entre si, e aconteceu o que aconteceu. Eu não quero dizer que isso foi fator primordial, mas influenciou na perda do mandato de Dilma. Aí eu venho agora para Vani, para Itabuna. Vani permitiu que
criasse-se 2 grupos em uma gestão. Então, o que acontece? Eles perderam o norte e começaram a brigar pelo poder. E aí concordo com você, Vânia ficou só de camarote assistindo. Aí foi aonde Vânia realmente pecou e não fez uma boa gestão, no meu entendimento, Val Cabral. Não foi uma boa gestão. Tanto não foi uma boa gestão que nem candidato ele conseguiu ser à reeleição. Exatamente. E se fosse, a votação com certeza seria deprimente. Foi um governo muito ruim, talvez um dos piores governos da história de Itabuna, e que deixou a gente atônito, porque o que a gente imaginava é que uma vez eleito uma pessoa bondosa, porque o Vânia é bem intencionado, é um cara honesto, é um cara ético. Eu não vi em Vânia nenhuma maldade em todos os erros que ocorreram. Eu não vi Vânia nenhuma maledicência, não vi Vânia com essa pecha de corrupção, não vi, sabe? O Vânia, ele é uma pessoa, como indivíduo, muito boa. Acho até que ele deveria ser candidato a pastor e nunca a prefeito, nunca. O ambiente não era para ele. E o que a gente viu foi uma situação deprimente, de uma situação que com certeza absoluta vai ter, impacto em qualquer candidato que venha, né, a concorrer com essa condição de evangélico. E aí é onde entra o pastor Elias Fernandes. Você não teme, pastor, de que uma vez candidato a prefeito tenha o episódio Vânia prefeito como emperramento de convencimento do eleitorado, sobretudo o próprio evangélico? Olha, a questão é o seguinte: antes de Vânia ser candidato, o pastor Elias Fernandes já era político. Eu já era. Hoje, eu devo até, a propósito, hoje eu sou formado em ciência política. Eu sou pós-graduado em ciência política. Eu sou formado em marketing, pós-graduado em jornalismo e se formando em direito. Sou também, fiz bacharelado também em teologia, sou bacharel em teologia. E hoje estou formando em psicanálise. Então tem um currículo fabuloso, né? Fui subgerente do Bradesco. Fui gerente regional de uma empresa chamada XEM do Brasil, de Curitiba. Tive o privilégio de 3 anos consecutivos ser o melhor representante do Brasil. Então, a minha história, a minha vida, eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por toda essa trajetória. Só no Bradesco fiquei 9 anos. Entrei como office boy e pedi para sair como subgerente. Fui assessor de deputado federal, assessor de presidente de Câmara. Então, eu acredito, e presidente de partido, que ainda sou até hoje. Então, eu acredito que o tempo proporcionou algumas experiências que sempre nós estamos aprendendo. Ontem eu estava falando com alguém que eu gosto muito daquela música do Gonzaguinha, quando diz que nós somos eterno aprendiz. Então eu acredito que eu estou aprendendo. Quando eu falo com Val Cabral, eu também estou aprendendo. Então eu acredito que a situação do pastor Elias Fernandes, ela é totalmente diferente da situação do Vânia, com todo respeito. Quando você disse que Vânia deveria ficar só como pastor, eu concordo. Porque Vânia, ele foi vereador por duas legislaturas, mas com o apoio de uma igreja a igreja, a Assembleia de Deus, que são maravilhosos. Mas ele não se preparou para ser. Ele estava ali sobre a tutela de uma igreja. A gente percebe que, se for procurar os projetos de Vânia como vereador, 8 anos, você vai ter dificuldade para encontrar. Então eu acredito, com todo respeito, eu acredito que a situação do pastor Elias Fernandes, sendo um pré-candidato, eu não seria um pré-candidato dos evangélicos. Eu vou ser do povo de Itabuna. Isso é muito, muito importante entender. Nós temos conservadores evangélicos, todos são cristãos, os nossos irmãos católicos, você é cristão. Então, eu não quero ser o representante dos evangélicos, eu quero ser um prefeito da cidade de Itabuna para cuidar de todos, independente do seu credo religioso. Pastor Elias, a gente sabe que hoje você preside o AGI, que é o antigo PTC. Exatamente. O partido tem 2 vereadores, o Alex da Oficina e o Israel. Israel Cardoso. Portanto, mas eu também fiquei sabendo que há uma possibilidade de mudança de partido em função de que o AGI
é um partido nanico, não tem tempo de rádio e televisão, não tem recursos para fundo de campanha, enfim, as limitações seriam muito grandes. Já tem negociação, já tem conversa com outro partido, e que partido é esse? E uma vez já entrando nessa articulação de um novo partido, como é que estaria o pastor Elias Fernandes se equipando para uma campanha que não vai ser fácil, não é uma campanha barata? Olha, na realidade, eu posso ser um pré-candidato. Primeiro ponto. Sim. Ainda não sou. Porque agora todos são pré-candidatos. Quando a gente fala candidato, é por conta de uma retórica. Não, quando eu falo posso ser, porque ainda não definiu a pré-candidatura, né? Há um desenho, vamos dizer assim, né? Sobre pré-candidatura. Então, a gente analisa o seguinte: existe partido que tem interesse no pastor Elias Fernandes e que eu também tenho interesse no partido, sim. Hoje eu não posso ainda declarar porque o segredo é... É a alma do voto. É a alma do voto, vamos dizer assim. Você me ajudou aí a fechar a frase. Então eu prefiro não falar porque nós estamos em conversas. E eu preciso também ser muito transparente com o meu partido agir. E para onde eu for, claro que eu gostaria que o meu partido estivesse comigo, porque é um partido que eu tenho um carinho muito grande por toda a direção do agir. Só que há possibilidade, você tocou num assunto muito importante, Val, que o agir, ele não fez deputados, não fez senadores e, naturalmente, teremos dificuldade em questão financeira. E de tempo de rádio e televisão também. Tempo de rádio e televisão. Aí, se formos para um partido que tem tudo isso, claro que seria bem melhor. Só que isso não impede e não tira a minha ligação com o agir. Nós queremos um partido que o agir venha somar. Entendeu? Que venha somar. Então, pode tudo isso acontecer. Há uma conversa já estamos conversando, negociando possibilidade, e também eu quero depois ouvir a sociedade. Eu só serei pré-candidato se eu entender que a sociedade quer mudança. Isso é muito importante. Eu não tenho a vaidade de ser. E diria que também não tenho um sonho de ser. Mas eu tenho um projeto de ser. Porque há uma diferença entre vaidade, sonho e projeto. O sonho ele pode ser frustrado. O projeto é para que você coloque em ação. Então, eu entendo que não há sonho, não há vaidade, mas pode haver um projeto para mudar a história dessa cidade. É isso aí. Projeto, a gente sabe que é um pressuposto de qualquer situações cujo desfecho seja de sucesso. Exatamente. Nós não podemos ter candidatura somente porque a pessoa sonhou em ser prefeito. Exatamente. Porque a pessoa quer ser prefeito, não. O candidato ele deve estar imbuído ali de propósitos e de projetos. Exato. E aí é onde a gente, no próximo bloco, quer explorar um pouco das suas ideias, né? Do que é que você pretende, o que efetivamente você está pensando em mudar, já que a proposta é de mudança. Então nós vamos a um breve intervalo, coisa muito rápida. É um PELA e um PK. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para
para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI, TV Itabuna. Hoje nós estamos batendo um papo com o pastor Elias Fernandes, que além de ser radialista, empresário, é também pretendente a uma candidatura majoritária no próximo ano nas eleições municipais de Itabuna. E nós aqui conversamos um pouco sobre algumas situações já ocorridas, mas ele tem também dentro do seu conceito para uma candidatura a prefeito, a premissa de propostas, né? De fazer propostas, de apresentar projetos. E é óbvio que ninguém apresenta projetos sem efetivamente antes ter um retrato, conhecimento do que acontece na cidade. Eu quero perguntar para o pastor Elias Fernandes quais são os pontos nevrálgicos, quais são as dificuldades, as complexidades, no contexto, por exemplo, da saúde pública e o que ele pretende fazer para solucionar esses problemas. Val Cabral, ouvintes desse programa, nós sabemos que a saúde é um problema crônico nacional. Eu não gostaria de trazer a responsabilidade total para a atual gestão, Val, mas nós sabemos que como nós temos verbas, principalmente que é municipal, e temos também dinheiro carimbado para determinada secretaria ou determinada área, como a própria saúde, nós entendemos que a saúde de Itabuna ainda continua na UTI. Por que continua? É muito importante fazer espaço físico para a saúde, sim. Mais importante é saber como está sendo tratado a saúde na nossa cidade. Eu gostei muito, Val, sobre esse mega mutirão da saúde. Foi uma maneira acertada do gestor atual. Mas não basta um mega mutirão e não continuar com o processo de cuidar da saúde do povo de Itabuna. Eu tenho uma ovelha de 90 anos, 96 anos de idade, que foi para o hospital de base, chegou lá, não tinha papel higiênico. Então são coisas, se você for visitar agora os postos de saúde, muitos foram reformados fisicamente, vamos dizer assim, mas é preciso que tenha a preocupação das coisas básicas. Então o povo, principalmente os postos de saúde, eles precisam de coisas pequenas para ser resolvidas, e muitas vezes a gestão atual não se deu conta com isso. Então o que eu faria? Primeiro, acabar com fila de madrugada de posto de saúde. Se nós temos os agentes de saúde para estar nas casas, as pessoas não podem, muitas vezes as pessoas estão doentes e de madrugada tem que estar em fila de saúde. Isso tem que acabar. E como acabar? A questão é o seguinte, melhorar a condição de trabalho dos agentes, no meu entendimento, e melhorar a quantidade de pessoas para os postos de saúde, os agentes começarem literalmente a visitar as casas, e muitos não precisam vir até os postos de saúde, porque o agente vai até essas pessoas. Então, a gente percebe que não há dificuldade para solucionar problemas. É preciso que haja motivação, e a motivação do agente, por incrível que pareça, está na sua condição de trabalho e a condição também financeira. Tem pessoas que vão para a casa de alguém, cuidar de alguém, mas na sua casa faltou alimento. Então, é preciso entender. Às vezes, Val Cabral, eu sou contra quando eu vejo um vereador ganhar 10, 12 mil reais e um agente ganhar 2 mil e poucos reais. Isso é muito injusto, porque quem mais trabalha nesse país é quem menos ganha. Então tem muita coisa. Aí você vai se transportar para Brasília
60% da arrecadação federal fica em Brasília. Sim, mas aí, pastor, quando o candidato a prefeito fala, olha, ou o pré-candidato fala, olha, nós precisamos valorizar o agente de saúde, incluindo aí a questão salarial, né? Há um piso nacional, que tem que ser obedecido. O prefeito pode até proporcionar um aumento superior ao piso, ao limite mínimo do piso. Mas quando ele faz isso, ele não pode aumentar só o salário do agente de saúde, ele tem que aumentar também o salário do professor, do guarda municipal, e aí é uma cadeia, né? Exato. É uma coisa que também tem que ser observada em função de que a exigência dos 54% do custeio de recursos humanos já está saturado. Os prefeitos estão todos aí falando que esse limite ele tem que ser revisto porque todos, ou quase todos, já passaram dos 60%. O que acaba desencadeando improbidade administrativa. Então eu vou te dar uma solução para isso. Primeiro, há um pacto federativo que talvez a gente vai entrar também sobre a reforma tributária. O pacto federativo é exatamente você pegar a bandeja e virar. Hoje, em média de 60% está em Brasília, 25% está no Estado e 15% vem para o município. Então, se você vira, o que o Guedes queria fazer é mais recursos no município, Estado e menos recursos em Brasília. Tanto é que o slogan era Brasil menos Brasília. Pronto. Então você percebe que aí um pacto federativo, junto com o Congresso, deputados e senadores, pode mudar e a gente deve falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vamos analisar. Me permite somente uma intervenção? Eu, sinceramente, não creio nessa reforma, porque nós temos como presidente Lula. Lula vai querer mais de 60%. Mas eu vou te falar sobre essa reforma. Porque sem mais de 60%, como é que ele vai poder operar tudo aquilo que houve do mensalão, do petrolão? Nós temos que observar que nós estamos hoje dentro de uma realidade onde o óbvio não acontece. Pronto, então eu vou te dar uma resposta. Ontem, 60% dos prefeitos do Brasil, mais de 5 mil municípios, estavam ou estão em Brasília. Por que isso? Nós saímos, depois a gente volta um pouquinho para responder essa pergunta sua. Hoje, mais de 60% dos prefeitos estão lá e governadores. Por quê? Qual é a reforma tributária que o governo queria votar hoje, sem discussão? Seria todos os impostos ISS, IPI e ICMS. Iria agora, são eu diria, arrecadação municipal e estadual. ICMS? Não, também? IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é Estado, ICMS é estadual. Não, o ICMS o município só com 25%. Não, o ICMS... Não, eu não estou falando, não é imposto de renda. Eu estou falando ICMS. ICMS, isso. Ó, o ICMS, ele está inserido aí no imposto sobre mercadoria, né? Então, circulação de mercadoria. Circulação de mercadoria. Então, você percebe que esse ICMS, ele é do Estado, o Estado que arrecada. Automaticamente, esse novo relatório aí para essa mudança seria hoje votado sem análise, ou por isso que os prefeitos foram para Brasília e os governadores, eles perderiam o poder federativo, vamos dizer assim, e também o ISS, que é um imposto municipal, perderia a sua arrecadação e toda a arrecadação iria para Brasília. E o que acontece? Essa arrecadação iria para Brasília. Brasília iria exatamente definir os valores e o percentual para retornar. Estaria tirando o poder. A centralização socialista comunista iria acontecer em Brasília. Então, essa confusão desse pacto federativo não aconteceria. Então, esse é o grande problema. Agora, a gente volta aí à questão da saúde. O que fazer para os 51% representar, em termo nominal, mais recursos? É gerar emprego para a cidade, porque automaticamente gera imposto e automaticamente aumenta, o percentual continua, mas nominalmente o valor aumentaria. Então, o que está faltando? E Léus,
gerou 700 e poucos empregos agora, nesses 6 meses. Itabuna foi 23. Então a gente percebe, Ilhéus agora foi um atacadão, 350 vagas, empregos novos, que isso direto que indiretamente vai para quase 1.500. Itabuna não gerou absolutamente nada. Então esse é que é o detalhe. Itabuna tinha 220 mil habitantes, caiu para 206, agora para 186. Então, todas as regiões cresceram e Itabuna mingou. Então, o que está acontecendo com Itabuna? As pessoas estão saindo da região, indo para outros estados, outras cidades e até mesmo outros países. Então, o que fazer para melhorar essa situação dos impostos, para arrecadação, para que não venha a cair na improbidade administrativa? É aumento de arrecadação, não aumentando o percentual, mas sim aumentando força de trabalho. Força de trabalho. Para a geração de emprego e renda, nós sabemos que também essa política que passa muito por questões que são estaduais e nacionais. Às vezes o prefeito ele tem um potencial estrutural para o fomento da industrialização do município, da implantação de mais empresas, mas necessitam de políticas e de incentivos fiscais que perpassam por instâncias superiores de governo. E quando o governo é desinteressado, por exemplo, agora mesmo o governo do estado anunciou uma fábrica chinesa de automóveis. Exatamente. Que vai produzir 300 mil automóveis por ano, mas em Camaçari, que é uma cidade já muito bem servida de indústrias, embora tenha perdido a Ford, mas a Camaçari, que era menor do que o bairro do São Caetano, em Itabuna, hoje é uma cidade quase que mais de 2 vezes maior do que Itabuna. Então, o governo do estado faz uma política de beneficiar e municípios já beneficiados em detrimento a este menosprezo a que submete, por exemplo, Itabuna. Então, tem que ter política de geração de emprego. Como fazer isso? Né? Como chegar a esse estágio, independentemente do interesse ou das intervenções estaduais e federais? Eu conheço uma cidade chamada Gramado, no Rio Grande do Sul, que ela é conhecida como a capital nacional do chocolate sem produzir cacau. Exato. E você não tem o chocolate sem o cacau. Né? Você aqui na região cacaueira da Bahia, você não só tem as amêndoas do cacau, como você tem o leite, porque nós somos também uma região agropecuária. E nós temos a embalagem, nós temos tudo e nós temos a mão de obra. Mas nós não temos a fabricação do chocolate artesanal, que é o que acontece em Gramado. Mais da metade da cidade subsiste, vive da produção, comercialização, distribuição de chocolate artesanal. Então, o que nós precisamos aqui de prefeitos, eu gostaria até de saber sua opinião, é que nós tenhamos alternativas que não dependam exclusivamente de intervenções do governo do estado, do governo da União. Né? Existem coisas que o próprio prefeito, a própria prefeitura, pode empreender para ter um resultado de fomento da geração de emprego e renda advindo da própria população, o estímulo da produção, né, a capacitação profissional da população, né, a busca de espaços onde galpões podem ser usados em cooperativas para a produção de chocolate. E eu não vejo nenhum prefeiturável abordar esse tipo de assunto. Pronto, então vamos analisar aqui. Primeiro você falou, tem coisas que depende exatamente do Estado ou da União. Mas por que outras cidades que também dependem cresceram? Ponto. E muitas vezes são cidades que não estão ligadas politicamente ou diretamente a uma ideologia, e ela cresce. Então vamos analisar primeiro ponto. Segundo, eu acredito que a Secretaria de Indústria e Comércio de qualquer cidade tem que ser visionária. Ela precisa ver lá na frente. Ela precisa sair do comodismo. A maioria dos secretários, eles ficam chega no gabinete, cumpre o seu horário, vai embora e espera o final do mês para receber dinheiro. E nós não podemos mais, eu diria, aceitar situações dessas. O secretário de Indústria e Comércio ele tem que entender que ele está ali para gerar emprego e crescimento para a cidade. Isso não acontece. O secretário tem que ter uma equipe que saia do seu comodismo, vá para outros estados e até, se for necessário, até fora do país, buscar empresa e oferecer vantagens. Porque uma empresa só vem para uma cidade, tem que ter... Por que foram para Salvador, a região de Salvador? Né? Para Camaçari. Porque lá tem a estrutura de outras empresas, vai ser adquirida, eles vão pegar a estrutura que já estão feita. Primeiro ponto.
aí a gente analisa o seguinte, a condição, Itabuna não tem água, o que mais indústria consome é água. Essa barragem ainda não disse para que veio, o que é muito importante, mas precisa ter eu diria o seguinte, ter uma utilidade mesmo social, que até agora ela está ali. Não, a água tem, não tem a distribuição da água. Mas é isso que eu digo, mas ela não está cumprindo um dever social, vamos dizer assim. Ela está lá, mas se uma empresa chega aqui hoje, uma indústria, ela vai procurar saber o seguinte, qual é a situação? Primeiro, aeroporto e água. Se você não tem, você vai ter. Então, a gente percebe que precisa preparar a cidade para receber o crescimento. Então, eu entendo que... Eu estou vendo aí o prefeito atual fazer muitas praças, muito bonito, agora gasta quase 7 bilhões de reais em um Itapedro. Eu acredito que isso tudo é momentâneo. Nós precisamos de algo permanente e isso não está acontecendo. Esse dinheiro que foi gasto, Val Cabral, poderia ser gasto de forma para gerar emprego permanente. Então, eu percebo que o prefeito ainda está pensando nas festas, não está pensando no crescimento sustentável de uma cidade. A gente, quando fala de geração de emprego e renda, e quando ele acontece, a gente tem automaticamente solucionado diversos problemas. E aí eu vou citar algumas situações e de maneira breve, abreviada. Nós, quando temos um emprego, nós temos um salário, sobretudo se o salário for condizente com as suas necessidades de subsistência. A gente deixa de ter para bem de saúde. Por quê? De atendimento no equipamento de saúde. Porque se você está trabalhando e relativamente ganhando bem, aí você tem, por exemplo, R$200 para pagar uma consulta de ginecologia, de urologia, de odontologia, de oftalmologia. Normalmente R$200, em média, é uma consulta dessa. Aí você não vai precisar ir 2 da manhã, 3 da manhã para um posto para conseguir essa mesma consulta 4, 5, 6 meses depois, né? Se você está trabalhando, uma ressonância magnética que, em média, custa aí de R$800 a R$900, você não vai passar um ano esperando o SUS e o Estado lhe fazer essa emissão, essa concessão. Você vai poder comprar. Então, o emprego ele acaba solucionando diversos problemas de ordem, inclusive de saúde pública, né? Só que nós temos em Itabuna uma realidade de muitas pessoas indigentes. Você chega ali naquele eixo da rodoviária ali e é deprimente a quantidade de gente, sobretudo de maior idade, pessoas idosas, na sarjeta, dormindo no frio, na chuva, embaixo de marquises, e tem que ter políticas sociais para esse tipo de situação. Então a gente não pode somente pensar em geração de emprego e renda se observar que nós já temos uma horda de gente, né, que está na sarjeta. Eu acho que uma política tem que estar acompanhada da outra. Você concorda comigo, pastor Hermes Fernandes? Eu concordo e vou buscar um índice que talvez você sabe, mas não comentou. Em cada R$1 que você investe em saneamento básico, você evita gastar 5 na saúde. Vou repetir. Em cada R$1 que você gasta saneamento básico, você evita gastar 5 na saúde. Isso quer dizer o quê? Trabalha o saneamento básico e gera emprego, não tem doença e tem dignidade. Porque o trabalho é que produz a dignidade do ser humano. Então você percebe que se o dinheiro for investido certo, muda a história. Muitas cidades mudou a sua história porque eles não voltaram, não se preocuparam com eu diria, com festas e mais festas. Eles se preocuparam em investir no saneamento e gerar emprego. Agora você me falou sobre os indigentes. Ô, Val Cabral, eu, sendo prefeito dessa cidade, eu jamais gastaria 7 milhões de reais em festa de 5 dias. Eu pegaria 50% desse valor e geraria cooperativas para que esses indigentes, muitos deles são profissionais que estão desiludidos por alguma forma, traria ele para o mercado de trabalho com dignidade e teria já um departamento comercial que iria, eu diria, vender esse produto
e eles teriam dignidade. Essas pessoas não precisavam ficar todos os dias mendigando, porque ali tem pessoas que falam inglês, tem pessoas que são marceneiro, carpinteiro, enfim, as pessoas principalmente a questão amorosa, muitos deles é problema familiar que estão ali. Então você poderia tirar essa pessoa ou essas pessoas daquela situação e colocar em uma cooperativa, uma grande cooperativa, cada um dentro da sua área. Aqueles que não têm profissionalismo, você profissionalizava ele com psicólogo, e enfim, você mudaria a história. Essa cidade é uma cidade rica, mas precisa que as pessoas tenham o desejo de mudar a história desse povo. Então, eu vejo caminhos para resolver o problema. Eu não estou dizendo aqui simplesmente um sonho, não. Eu vim para aqui com 12 anos de idade. Eu fui, com 15 anos de idade, eu fui gerente de uma empresa do pai do Fernando Vita, o Laroca Vita. Com 16 anos de idade, eu tinha ali 47 funcionários, que eu já era gerente deles. Depois fiz um concurso do Bradesco como office boy, fiquei 9 anos lá, saí como vice-subgerente, que eu pedi para sair. Então, eu conheço Itabuna desde os 12 anos de idade. É a cidade que me deu tudo. E às vezes, quando eu vou em um bairro, eu passo ali próximo ao centro comercial e desço ali, vejo aquelas pessoas mendigando para um copo de mingau. Gente, o ser humano não nasceu para isso. E ali eu olho, muitas pessoas até me conhecem, pastor, como é que vai? Eu passo mais o coração triste, porque eu sei que se pegasse uma parte desse dinheiro que foi jogado fora, queimado agora, poderia mudar a história desse povo, Val Cabral. É isso que eu não entendo, a visão dos gestores. Só enricando. E o povo fica onde? Então, eu entendo que ainda tem solução. A cidade de Itabuna pode voltar a ser aí o centro do sul da Bahia, e não só do sul, do extremo sul também, Val Cabral. A gente percebe também, pastor Elias Fernandes, que quando a gente vai na periferia, a gente sente uma ausência do Estado. E quando eu falo Estado, não é somente a prefeitura. Eu sei. Né? A gente sente que existem ruas que estão sem patrulhamento, sem capinagem, sem saneamento básico, sem uma estrutura mínima de saneamento básico há 40, 50 anos. E normalmente os políticos não têm olhos, né, para essa parte da cidade. E o paradoxo é que é aí onde está boa parte do eleitorado. Ou seja, os políticos, quando vão para a periferia, normalmente exclusivamente época de eleição. Mas, passadas as eleições, os políticos tomam posse e, num processo de amnésia proposital, abandonam a periferia. Uma vez eleito prefeito, haveria aí uma repetição dessa situação? Ou por ser uma pessoa focada na questão da humanização, do lidar com as pessoas mais humildes, haveria, numa suposta gestão sob o seu comando, uma repaginação dessa realidade? Olha, vamos analisar, você disse algo interessante, os votos estão nos bairros, nas periferias, e é lá onde a escola é precária. O que faz a mudança das pessoas, o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante, é preciso esquecer das coisas que para trás ficaram e renovar a mente. A renovação só através da informação. Por que essas pessoas deixam para no último ano ou no último semestre ir para os bairros? Por causa da formação dessas pessoas. E tem outro detalhe, que isso não vai ser a prática do pastor Elias Fernandes, não. É pegar alguns líderes de grupos dos bairros, beneficiar para que eles possam, eu diria, de alguma forma, ludibriar a massa. Isso tem que acabar. Nós precisamos mudar, levar o que é melhor para a sociedade. O que está na sua casa tem que estar na casa das pessoas que estão lá no bairro. Isso precisa mudar. Então, eu vejo claramente que isso é preciso se houver conscientização da classe mais necessitadas. Quantas pessoas desceram para a festa agora do Itapedro? Foi muito, mas você pergunta, e aí, o que é que você acha? Foi bom, mas eu preferia que estivesse feito o asfalto lá na minha rua. Então,
As redes sociais mudou também, Val, é muito importante dizer isso. De 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, muda a mentalidade do ser humano. Então, muitas pessoas que estão esperando enganar o povo no último ano, vai ter decepção. Porque nas urnas vai ter novidades. É isso aí. Pastor, é sempre muito agradável conversar contigo, né? E agora eu dei o troco, porque normalmente eu sou entrevistado por você na rádio, né? Hoje eu estou te entrevistando na televisão. Exato. Mas eu quero dizer que eu tenho uma simpatia muito grande, creio que suas pretensões, elas são de bom senso, elas são verdadeiras, eu tenho convicção disso. E eu espero que efetivamente, uma vez eleito, você possa emplacar na cidade uma repaginação, uma nova mentalidade de gestão, fazer com que nós tenhamos efetivamente a humanização de Itabuna para que o nosso povo possa vislumbrar uma perspectiva mais promissora, em função de que a gente tem perdido muito tempo com prefeitos que só pensam em beneficiar grupetos, em ser prefeito não da população, mas ser prefeito do partido, ser prefeito de uma liderança estadual, nacional, ser prefeito de uma determinada ideologia, quando efetivamente a gente sabe que o que precisamos é de um prefeito que seja do povo, para o povo, pelo povo. Espero que consiga isso possa acontecer, que nós tenhamos uma Itabuna diferenciada, recuperando o tempo perdido e que nós possamos avançar, não só na questão da prosperidade física, na prosperidade material de uma estrutura, de uma cidade que está em pleno desenvolvimento, embora nós tenhamos retrocedido nos últimos anos. Precisamos de um prefeito que seja humanista, de um prefeito que seja uma pessoa ungida para que as pessoas sejam humanizadas, para que as pessoas sejam bem tratadas e que foque no ser humano a sua prioridade de ação governamental. Creio que consigo isso possa acontecer, espero. E quero agradecer a sua presença conosco aqui. Dizer que outras oportunidades surgirão e, é óbvio, né, o espaço estará sempre disponível para a sua participação. Muito bem, obrigado, Val Cabral. É pena que o tempo é muito pouco. Nós temos também sobre política, nós temos sobre a questão do rio que está morrendo. Aí poderia fazer aí um trabalho maravilhoso nesse rio que precisa ser recuperado, revitalizado. Então, é muitas coisas que precisa. Eu acredito, eu sou contra a reeleição, porque eu acho que cada prefeito, ele deu a sua parcela e a vida deve continuar. Então, eu espero aí que Itabuna faça uma melhor escolha. Pode ser o pastor Elias, pode ser outro, mas que haja a melhor escolha para que a gente possa realmente ter uma cidade em que volte a ser a princesinha do sul da Bahia. Deus abençoe. É isso aí. Obrigado, pastor Elias. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu te falar aqui um negócio.